Graça e paz, meus irmãos. Prazer, alegria estar com os amados neste dia para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Vamos falar das boas novas do Evangelho, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é interessante que eu quero falar para os irmãos o seguinte: nós ouvimos falar muito do Evangelho de João, é isso? Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, é isso? Evangelho de Jesus, e evidentemente foi escrito por esses homens de Deus, mas eu não ouço normalmente as pessoas falarem sobre o Evangelho de Paulo, né? Quando na verdade o Evangelho para nós gentios foi escrito pelo apóstolo Paulo. É curioso isso. Nós ouvimos falar do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas quase ninguém fala ou prega o Evangelho de Paulo, que na minha concepção, pela palavra de Deus, é o essencial, ou seja, é o que tem de mais profundo, de mais empolgante, cativante, sabe, maravilhoso na palavra de Deus. É o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Aí nós nos acostumamos de falar sobre as epístolas de Paulo, como se o Evangelho de Paulo fossem apenas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E nós vamos ver na palavra de Deus que a palavra escrita para nós que somos gentios e não judeus foi confiada ao apóstolo Paulo, ou seja, e ele mesmo fala por diversas vezes, e nós já vamos ilustrar esta mensagem que nós estamos deixando para os irmãos aqui no próprio livro do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas. Ele diz o seguinte: carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é curioso? Paulo recebeu um evangelho para anunciar, e esse evangelho não foi segundo os homens, ele recebeu por revelação, e revelação direta do céu. Por Jesus Cristo. Ele foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas, inefáveis, segundo eles, que são indignas de referir aos homens. Então, meus queridos, meus amados irmãos, vamos analisar com mais carinho, com mais cuidado, tá? Com muito amor mesmo, a palavra de Deus, para que nós possamos entender e evitarmos até algumas questões que poderiam ser evitadas, alguns confrontos que poderiam ser evitados e algumas interpretações distorcidas da palavra de Deus por conta de nós não atentarmos para a grande sublimidade de que é o Evangelho confiado ao apóstolo Paulo, que inclusive ele vai dizer em outros pontos das suas cartas escritas, né, que contém esse evangelho glorioso, ele vai dizer segundo o meu evangelho. Isso aqui nós podemos encontrar aqui mesmo, quando ele escreveu aqui aos Gálatas, e ele vai dizer que se alguém vier pregando um outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Ele defende muito, mas muito mesmo, a questão do evangelho confiado a ele. E ele diz que a Pedro, aqui mesmo em Gálatas,
nós formos aqui no versículo de número 2, capítulo de número 2, número 2, ele vai dizer: depois de passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha, queridos, e particularmente é o que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que tinham se intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos exporem em escravidão. Aos quais, diz ele, nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. E aí ele vai dizer o seguinte: e quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido em outro tempo, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digos que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, e como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Então, meus irmãos, está claro. Evangelho da circuncisão, confiado a Pedro. Evangelho da incircuncisão, confiado a Paulo. Então, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, muito embora nós compreendemos que eles tratam do Evangelho, por ter sido narrados durante o período, ou retratando a história de Cristo entre nós, são mais livros históricos do que propriamente evangelhos. Porque o evangelho da circuncisão foi entregue a Pedro, confiado a Pedro, e o evangelho da incircuncisão, ou seja, da graça de Deus, foi confiado ao apóstolo Paulo. Então, vamos analisar com carinho a palavra de Deus e assim nós vamos, com certeza, absorver, trazer para nós entendimentos maravilhosos e que vão fazer toda a diferença na nossa vida como cristãos. Amém, meus irmãos? É apenas uma breve reflexão para que você pense, porque o evangelho confiado ao apóstolo Paulo é o evangelho direcionado a nós, os gentios. O evangelho da circuncisão foi menos importante? De forma alguma. Todos teve a sua importância. É importante nós analisarmos a palavra de Deus, cada momento, a quem se dirige a palavra, para que nós possamos ter um entendimento não confuso, não misturado, porque estão misturando lei com graça, antigo pacto com novo pacto, e somente entendendo o que é o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, o evangelho confiado ao apóstolo Paulo, o evangelho confiado aos apóstolos da circuncisão, nós vamos entender essa diferença. Entendendo essa diferença, nós vamos ver como realmente faz uma diferença muito grande. Que Deus venha iluminar os olhos dos nossos entendimentos, para que nós possamos, pensar, estudar e entender com a mente de Cristo que está em nós. Graça e paz, tudo de bom para você. Até a próxima.